Olá, caros. Bom, dando continuidade ao nosso curso sobre a especificação técnica número 942 da Enel, a concessionária local, hoje a gente vai discutir um pouco sobre conexão de um acessante com a rede de distribuição da Enel. E essa conexão ela pode se dar através de duas maneiras. Ou o acessante se conecta com a rede de distribuição da Enel via aérea ou via subterrânea. Então, eu posso me comunicar com a rede aérea, posso me comunicar com a rede através de rede subterrânea, com a rede de distribuição da Enel. A Enel ela prescreve normas e as condições para que essa conexão aconteça da maneira mais adequada através da ET 942. E aí, a partir de agora, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Vamos iniciar pela conexão com a rede de distribuição aérea, certo? Então, nós temos esses anexos, do anexo 8.1.2 ao anexo 8.1.6, né? Existem alguns diagramas unifilares, existem bastante figuras que descrevem essas condições para que aconteça esse tipo de conexão. Bom, a gente vai começar pela figura 1, né, onde nós temos o diagrama unifilar, né, da conexão com a rede aérea. E o diagrama unifilar, ele seria justamente esse em vermelho. Nós temos inicialmente uma rede primária já existente, já disposta, tá certo? E várias cargas conectadas a essa rede. E o novo acessante, o novo cliente em média tensão, ele pretende se conectar também à rede primária já existente. Então, essa conexão se dá através de um diagrama unifilar como este. É claro que aqui está bastante simplificado, a gente vai abrir mais com o passar, com a evolução da aula, certo? Mas o diagrama unifilar para a conexão com a rede de distribuição aérea é esse aqui que vocês estão vendo, né? Vocês, lá na frente, quando a gente estiver discutindo conexão com rede de distribuição subterrânea, vocês vão ver que o diagrama unifilar já muda. Muito bem. Seguindo aqui com a norma, né, com a especificação técnica 942, nós temos essa outra figura onde nós podemos observar aqui calçada, né, passeio, é uma calçada. Aqui nós temos a via pública, asfalto, e temos o passeio, onde a unidade consumidora que pretende se conectar à concessionária está presente, tá certo? Então, aqui nós temos as delimitações da unidade consumidora. E a primeira questão que nós vamos discutir é sobre o posicionamento do poste auxiliar, ou seja, do poste que pertence à própria unidade consumidora. É o poste que vai receber a entrada de serviço para a alimentação desta unidade consumidora, certo? Então, esse poste está desenhado neste recuo. Então, a gente observa que eu vou precisar de um recuo, tá certo? A gente vai já ver as condições desse recuo. E esses outros postes aqui em preto são os postes da própria concessionária, da própria Enel, certo? Na próxima figura, existe um detalhamento com respeito a distâncias mínimas entre poste da concessionária e poste auxiliar da unidade consumidora. Então, independente do posicionamento do poste da concessionária em relação ao poste da unidade consumidora, ou seja, se o poste da concessionária está à esquerda ou à direita, independente deste posicionamento, a distância mínima de 3 metros, medidas na diagonal, que é distância direta entre eles, precisa ser respeitada. Então, no mínimo 3 metros entre eles.
ok? Independente do posicionamento de um com relação ao outro. Muito bem, mas tem mais coisa. Falar um pouquinho sobre o recuo, certo? Nós temos aqui uma vista frontal, né, daquele recuo e, obviamente, esse recuo para a instalação do poste auxiliar, ele precisa ser vedado para impedir o acesso de qualquer pessoa. Né? Só quem pode acessar aqui são os técnicos da concessionária. Okay? Então, para que isso aconteça, é necessário a instalação de um portão. Olha só, um portão aqui neste recuo, tá certo? Para impedir a entrada de qualquer pessoa que não seja técnico da concessionária. Muito bem. Nos próximos slides, a gente vai mostrar essa vista superior. Aí vai ficar melhor entendido, vai ficar mais claro, tá certo? Mas por enquanto a gente está falando sobre o portão de acesso a este recuo, de acesso ao poste auxiliar. Muito bem. O que a norma fala sobre este portão? Ela diz, olha, esse portão ele pode ser feito em uma peça única que permita a abertura e pode ser feito em duas peças, como vocês estão vendo aqui. Certo? Esse aqui é feito em duas peças. Então, esse aqui permite a abertura de uma peça para o lado esquerdo, digamos, outra peça para o lado direito. Agora, independente de esse portão ser feito em uma única peça ou em duas peças, é necessário que o portão permita a sua abertura, seja ele em uma única peça, seja ele em duas peças, a sua abertura em um ângulo de 180 graus. Ele precisa abrir 180 graus para permitir que o técnico ou os técnicos tenham acesso sem se preocupar, tá certo? Com problema de acesso restrito, mesmo porque este espaço ele é muito pequeno. Certo? Vocês vão ver nas cotas, através da vista superior, que esse espaço é diminuto. Então, eu não posso ter, além do espaço ser pequeno para se trabalhar, tá certo? É claro que não tem muita coisa para fazer ali, mas ali é geralmente onde fica o visor, né, da medição. Ok? Então, a interface entre medição e técnico, ela fica ali. Então, o técnico precisa, por vezes, acessar, tá certo? Então, não posso dificultar esse acesso. Então, nesse caso, a Enel ela exige que esse portão ele abra 180 graus. Se, porventura, por uma questão técnica aqui do portão, não for permitida a sua abertura em 180 graus, então a Enel diz, olha, você não poderá instalar esse portão através de dobradiças, como vocês estão vendo aqui. Olha só. Você precisará instalar esse portão sobre trilhos, porque aí não vai ter problema. Você abre para um lado ou para o outro, vai depender da configuração aí do trilho, mas o fato é que você vai poder abrir totalmente e deixar o espaço perfeitamente acessível para o técnico. Então, se não puder ser garantido que esse portão abre 180 graus, ele precisará ser instalado sobre trilhos. Perfeito? Então, isso aqui é um dado bem importante. Mais coisas. Olha só. A parte superior, aí é bem interessante. Vocês estão vendo que é o muro da unidade consumidora. Olha só, houve o recuo, tá certo? Aqui eu tenho o passeio, né? A via pública, o muro, ele fica... o muro não, a instalação do poste, ele fica sempre no limite com a via pública, tá certo? Aqui é a rede primária da Enel,
eu tenho aqui o conjunto polimérico de medição e aqui eu tenho um transformador auxiliar do cliente. Ok? Tem um conjunto de medição, transformador auxiliar do cliente. Aí o que ele diz? Olha, eu preciso de uma área livre, tá certo? Eu preciso de uma área livre que me garanta 1 metro deste recuo. Aqui, olha só. 1 metro. Aqui eu não posso ter nada posicionado, pessoal. Área livre. Isso que está chorado, tudo é área livre. Muito embora esteja fora, olhando de cima, você percebe que esta área, claro, é dentro da unidade consumidora e ela está protegida do poste pelo muro. É lógico, pelo muro. Mas mesmo assim a Enel exige 1 metro sem posicionar nada. 1 metro de área livre, certo? Ao longo de todo esse recuo. Fora isso, a posição do poste dentro deste recuo, ele tem que guardar 1 metro para cada parede, certo? 1 metro para cada parede, tá? Seja ela lateral, seja ela a parte traseira, certo? Parte de trás. Então, existem todas essas exigências por conta da ET 942 para a instalação do poste auxiliar do cliente. Ok? Muito bem. O que mais que nós temos aqui? Olha só. Aqui é mais para enfatizar, tá certo? Todas essas questões que nós já tratamos. E aí nós temos as distâncias mínimas que a Enel exige, certo? Então aqui nós temos para-raios, muflas, temos transformador, temos conjunto de medição. Então existem distâncias mínimas que a Enel exige que sejam respeitadas, tá certo? Então, vocês estão vendo aqui, olha só, aqui é o lado da fonte, ou seja, aqui é a rede primária da concessionária. Tenho aqui um conjunto de para-raios do sistema de medição, certo? Para-raios do sistema de medição. Eu tenho aqui o ramal de ligação, olha só, o ramal de ligação, o ramal que vem desde a rede até o poste auxiliar. Tenho aqui o ponto de entrega, certo? Passei pelo medidor, vou lá para o meu transformador e aqui o ramal de entrada, ok? Conjunto de medição, para-raios, conjunto de medição, transformador, fonte ou rede primária, ramal de ligação, ponto de entrega, ramal de entrada. Temos aqui o muro para isolar esse poste auxiliar do restante da unidade consumidora, certo? Essa aqui é a visão lateral. A vista frontal, aquela que eu já havia mostrado para vocês, é necessário que este portão, seja ele em grade simples ou grade dupla, ele precisa ser garantido sua abertura em 180 graus. Se isso não for possível, ele precisa ser instalado sobre trilhos, certo? Então, essas são as premissas básicas para a instalação e posicionamento, tá certo, do poste auxiliar, que vai fazer parte da conexão do acessante à rede de distribuição aérea da concessionária. Ok, pessoal? Bom, então continuando aqui, pessoal, nós temos uma novidade, que a ET 942 agora ela também contempla a conexão através de rede subterrânea. Então, um cliente ele pode acessar, né, a rede de média tensão da concessionária através de sua rede subterrânea. Essa é uma realidade bastante frequente no Sudeste. Então, assim, no Rio de Janeiro você vai ver, em São Paulo você vai ver redes
de média tensão subterrânea, média e baixa tensão, né? E aqui no estado de Ceará, nós temos um pouco aqui em Fortaleza, tá certo? Nós temos um pouco. Porém, fora de Fortaleza, nós temos em Sobral e também em Jericoacoara. Então, nessas duas cidades, nós temos redes de distribuição subterrânea. Mas fora isso, nós não essa realidade ainda não é muito comum para a gente, né? Então, imagina que aqui nós temos uma rede de média tensão, né, subterrânea. Então, todas essas aqui são cargas, são subestações que estão conectadas à rede subterrânea. E um novo cliente, a maneira dele acessar, tá certo? É essa descrita nesse diagrama unifilar. Não é algo tão simples como se acessar uma rede aérea, digamos, como nós mostramos no diagrama anterior, certo? Diagrama anterior, simplesmente você faz um acesso simples no cabeamento, né? Você fere o cabo, usa um conector e deriva a partir daquele ponto a energia. Para a rede de distribuição subterrânea não é tão simples assim. Então vai envolver maior tecnologia, maior conhecimento, um corpo técnico melhor treinado, vai envolver também maior custo, tá certo? Então, o sistema através do qual eles acessam, né, é chamado LILO, L-I-L-O, de Line Input, Line Output, ou seja, o acesso é feito através de linha de entrada e linha de saída, tá certo? São duas linhas, não é algo simples. Ou seja, você, para fazer o acesso, a primeira coisa que você vai ter que fazer é interromper esse cabeamento, essa rede. Interromper esta rede significa dizer que quando você fizer o pedido para o acesso, né, quando tiver essa sua conexão, essa sua ligação, ela vai mexer com a energia dessas outras subestações. Então, a concessionária vai protocolar, tá certo? E vai entrar em contato com esses clientes avisando que vai haver uma parada no fornecimento de energia, tá certo? Por conta de alguma manutenção que vai acontecer, e a manutenção é justamente o acesso desse novo cliente, porque vai interromper a energia de algum desses acessantes também. Tá? Então já começa por aí. O fato de você conectar já interfere na vida alheia. Tá? Começa logo por aí, que já é bastante diferente do outro tipo de acesso. E o acesso também, ele prevê, tá certo, uma conexão através de um cubículo, né? Através de um cubículo, onde esse cubículo, claro, a gente vai já falar um pouco mais sobre ele, né? Chamado CTS, Câmara de Transformação de Superfície, tá? É ali onde você vai ter os equipamentos, vai ter o transformador, unidade de transformação, certo? E a partir dali fazer as derivações. O que acontece? Você vai esse método, essa forma de você distribuir a rede, tá certo, né? No caso subterrâneo aqui, ela tem várias vantagens com relação à rede a rede, digo melhor, desculpa, a rede aérea, né? Aquele outro exemplo que eu mostrei para vocês, tá certo? Então tem várias vantagens, porque na rede subterrânea você já ganha
com relação à estética, né? Então você não vai ter postes com transformadores, cabeamento, que isso muitas vezes traz um impacto visual negativo para as metrópoles, tá certo, pessoal? Então você já começa em muitos lugares, se vocês observarem, dá uma ideia de desorganização, de tão complexo e tão complicada que é o cabeamento, né, numa rede aérea, tá certo? Outro aspecto é a segurança. Imagina só, menos postes, risco de colisão de automóveis com postes já cai naturalmente, tá certo? Então tem também esse aspecto de segurança. Outro aspecto é relativo aqui mais a nossa região, né? Nossa região Nordeste. A meninada gosta muito de soltar raia, e isso também às vezes traz um problema, né? Linha enganchando na rede. Então, também tem um risco com relação à segurança, né? Então, com relação a isso, é bem interessante. Ela também reduz os custos de manutenção, entendeu? Porque uma vez que você está com a rede toda embaixo da rua, tá? A tua rede está menos exposta a intempéries, né, naturais, ela está menos exposta ou praticamente não ocorrerá descargas na tua rede, né? Pelo menos enquanto você tiver com a rede subterrânea, ou seja, toda a estrutura embaixo da rua, você não vai ter esse perigo, tá certo, de descargas elétricas na rede elétrica. Então isso daí também já ajuda a reduzir o custo de manutenção, tá certo? Vandalismo também não vai ter acesso a essa rede. Então tem uma série de vantagens em se utilizar uma rede subterrânea, tá? Tem uma série de vantagens em se utilizar uma rede subterrânea. Porém, essa, como eu falei, ainda não é uma realidade muito comum para a gente. Ainda não é uma realidade muito comum para a gente, né? Você vê aqui no estado de Ceará, nós temos 3 locais, os que eu descrevi ainda há pouco, que possuem uma rede curtinha de subterrânea, tá? Uma outra maneira de você acessar também é através, como eu falei para vocês, né, através dos CTS, né, a câmara de transformação de superfície. E a partir dali você vai ter, trouxe até uma figura para mostrar para vocês. A nossa norma ela não traz a estrutura como é que deveria ser, mas existem outras normas, né, de outras concessionárias que trazem. Por exemplo, eu acessei a norma da Coelba, né, baiana, e lá eu tenho uma estrutura dessas, tá certo? Então ela já te diz como é que deveria ser o CTS, né, a câmara de transformação de superfície, com cotas e valores, etc. Tá? Como é que ficaria isso aqui? Então essa câmara de transformação de superfície basicamente é onde vai ficar o transformador, justamente que vai fazer a ligação entre a rede subterrânea e a rede da rua, tá certo? E quaisquer outras unidades, aí eles ficarão em outra câmara que é chamada CTRS. Eu nem coloquei aqui, mas existem outras câmaras, né? CTRS, que aí esse CTRS é Câmara de Transformação, né, de Rede Subterrânea, CTRS, Câmara de Transformação de Rede Subterrânea, porque ela já o transformador, tanto entrada quanto saída, primário e secundário, ele já está trabalhando com energia que está totalmente embaixo da rua, totalmente subterrânea, né? Então a estrutura tanto do circuito do primário quanto do secundário já é todo de variáveis, digamos assim, corrente, tensão, que é contemplado por circuitos já subterrâneos, tá? Então seria a câmara de transformação
de rede subterrânea. Tá? Eu nem coloquei aqui, mas eu chamei mais a atenção da CTS mesmo, ok? E aí o novo cliente ele acessa diretamente a essa CTS, mas lembrando a vocês que essa filosofia, né, já é bem diferente, ou seja, essa filosofia Lilo, que ele chama, Line Input, Line Output, eu faço a conexão através de duas linhas, tá? Duas linhas independentes, uma linha para entrada e uma linha para saída, tá certo? Isso acaba também deixando essa rede é mais confiável, tá? Mais confiável. Você tem duas linhas independentes. Muito bem. Mas, mais uma vez, salientando, tá certo? Para a gente, essa ainda não é uma realidade, tá certo? Ainda não é uma realidade corriqueira, por assim dizer, tá? Uma vez, já tem uns anos, isso aí, em 2017, 2018, eu estava participando de um congresso, não chegava a ser um congresso, era mais um treinamento, né? Um curso de aperfeiçoamento lá, ministrado pelo Sigre, Rio de Janeiro, e uma das palestrantes foi a Prysmian, né? Fabricante de cabos, e ela é uma fabricante francesa. Ela falava sobre a rede, porque ela tem muita tecnologia para rede subterrânea, né, de média tensão. Então ela falava bastante sobre os seus projetos, né, as suas plantas, e ela mencionou que aqui no estado de Ceará, e ela só falou de Fortaleza, não falou de mais nenhuma outra cidade, existia um projeto para uma rede de 16 quilômetros, tá? Ali mais ou menos nas proximidades da região do aeroporto. Mas eu não sei em que nível isso está, se avançou, se não. Ela falava, ela tocou bastante nesse assunto aqui para nossa cidade, mas como eu falei para você, já está com 3, 4 anos isso aí, eu também não sei quanto isso avançou, certo?